Começar esse trabalho orando a Deus. Senhor Deus, Pai querido, nessa tarde agradecemos ao Senhor nosso Deus, Pai do nosso espírito, meu Deus. Obrigado por essa liberdade em Cristo, por estar aqui nessa tarde na casa do teu filho, Antônio. Meu Deus, os irmãos que estão aqui presentes nessa tarde, que veio para aprender da graça, para te adorar, meu Deus. Muito obrigado nessa tarde, no nome do nosso Criador, nós te agradecemos. Amém e amém. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Quem está feliz nessa tarde? Amém. Todos aqui estão felizes. Graças a Deus, mais um dia na presença do nosso Criador. Queremos agradecer já de primeira mão os inscritos aí do canal, o Antônio Oliveira 080, os irmãos inscritos aí no canal. Irmão, compartilhe esse vídeo, comenta, deixa o seu like. Vamos expandir esse canal para todo o Brasil, até mesmo para o mundo aí, compartilhando as mensagens da graça de Deus. Hoje nós vamos estar entrando, nós vamos estar realizando alguns vídeos, irmão, fazendo alguns vídeos. E no começo do vídeo, cada irmão vai dar um testemunho durante aí uns 4, 5 vídeos. E os irmãos aí do canal, inscritos no canal, vocês também compartilham esses vídeos dos testemunhos dos irmãos. Até mesmo vocês comentam aí no canal sobre o seu testemunho também. Pode comentar no canal o seu testemunho, Aí você que é inscrito. E isso é muito gratificante. Você está ajudando a pregar o evangelho da graça de Deus pelo Brasil e até mesmo pelo mundo. E hoje a gente vai fazer uma pregação, um vídeo bem interessante. E o tema do vídeo hoje, da mensagem, é o seguinte tema: circuncisão, um câncer na mente dos filhos. Essa é a mensagem de hoje do canal. O nome do título do tema é circuncisão, um câncer na mente dos filhos. E nós vamos aprender como se livrar desse câncer na mente que se chama circuncisão, que Cristo fez a circuncisão no seu corpo e hoje nós somos abençoados com toda a sorte e bênção. Nós vamos agora entrar no louvor. Nosso irmão Laudelino vai estar cantando um louvor e logo depois do louvor ele vai estar dando um testemunho aí, e como ele conheceu a graça de Deus. Os irmãos observam o testemunho, fica ligado porque Deus nessa tarde vai falar conosco através da palavra. Amém, irmãos? Vamos ouvir o louvor. Graça e paz aí a todos os irmãos, Amém. Vamos dar saudade aí, Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz e mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Figueira vinda, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, varia ele na paz ou na guerra, louvarei seu nome enquanto viver, aqui da terra ele desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor,
queridos? Isso é maravilhoso, né? Um louvor aí para adorar o nosso Criador. Queremos ser grato aí ao nosso irmão Joselito, Itapetinga, Bahia, aí, o líder da Igreja Batista. Muito obrigado, Joselito, de você estar inscrito aí no canal Antônio Oliveira 080. Obrigado, Joselito. Aquele abraço aí, abençoado. Tudo de bom, né? Que você conheça mais e mais a graça de Deus através da mensagem da palavra. Amém, queridos? Agora, irmão, nós vamos estar ouvindo o nosso irmão Laudelino. Ele vai dar testemunhando de como ele chegou-se até a Cristo, né? Que como que ele conheceu essa graça maravilhosa, né? A mesma graça que foi revelada ao apóstolo Paulo, chegou-se até o seu entendimento, a sua mente, e ele vai expressar como ele conheceu a graça de Deus, né? E nessa tarde ele está com a oportunidade de estar falando do amor e da graça de Deus através do seu testemunho. Amém, querido? Nosso irmão Laudelino com a oportunidade. Irmão, graça e paz, né, mais uma vez, né? Amém. A gente vai tentar resumir aqui o máximo 10 minutos aí, né? Como que a graça chegou. Eu acredito que tem, viu, Celino, quase uns 6 anos, a gente já está na graça, né? Logo em seguida que eu recebi a graça, depois logo em seguida o irmão de Celino também veio. Não chamei o irmão, né? Foi o entendimento que chamou, né? A gente não liga para as pessoas, chamando as pessoas para vir para a graça, não. A graça, ela não vai chegar para todas as pessoas. É um entendimento que chega na sua mente, que abre a sua mente e você passa a entender o que você lê aqui, né? Tem muitos teólogos, grandes professores, líderes, né? Que ainda não conseguiram entender o mistério que tem aqui dentro do Evangelho de Cristo. Então, irmão, eu trabalhava com um irmão fazendo um bico, né? Irmão Daniel, né? Teve com a gente bastante tempo. E ele mostrou para mim, perguntou se ele me mostrasse um vídeo e com a Bíblia, se eu conferisse, se eu achava ruim. Eu falei que não. Simplesmente não ia ignorar o irmão, né? Eu era do Sistema Assembleia de Deus, né? Ministério Confrater, né? Mais de 20 anos lá. E ele pôde me provar dentro da Bíblia, né? Com vídeo, né? Me mostrou o vídeo do irmão Geraldo Moraes. O título do vídeo era "Dízimo, você foi enganado". Irmãos, e aquilo confrontou comigo, né? Confrontou e eu consegui entender o que o irmão estava pregando e mostrando, né? Que dízimo nunca foi dinheiro, né? Sempre foi alimento, né? E não era para nós somos um povo gentil. E aí eu consegui entender. E eu achava que era muito fácil, irmão, qualquer pessoa entender a graça, né? Mandei o vídeo lá para casa, para minha esposa, e a casa quase caiu por cima de mim. Os irmãos sabem muito bem da história. Foi muito complicado no começo, né? Conhecer a graça você tem que enfrentar muitas coisas, abrir mão de tudo, mas graça ao meu Criador, né? Não é aquilo que a pessoa pensa na mente que eu ia fazer e ia voltar, porque as pessoas que estão no sistema, elas acham que elas não bebem mais, não fumam mais, não prostituem, porque elas têm a mão de um homem que está em cima dela, né? Tem uma prisão ali psicológica na pessoa, que se sair de lá, né, vem mais 7 demônios, como é que a pessoa sai, né? Então a graça não é isso aí, a graça te dá liberdade e não te dá libertinagem. Então, graças a Deus, né, eu pude abraçar esse entendimento, né, que eu recebi, né, através do irmão que mostrou para mim, me provou, não foi ele que me tirou, foi um entendimento que eu entendi, né? Ninguém tira ninguém de lugar nenhum, a gente mostra o que está escrito e prova para as pessoas o que está escrito, né? A gente não degrina imagem de ninguém aqui, a gente não está aqui para falar mal de fulano ou bertano ou igreja, porque nós somos o templo de Cristo, né? E mostrar o que foi dado ao apóstolo Paulo, ao terceiro céu, né, por Cristo, né? E chegar a nós, o povo gentil. Então, para mim, foi uma das coisas maiores espetáculos que aconteceu na minha vida, irmão. Deparei com muitas coisas, viajei esse país para vários lugares, só na Bolívia, eu tive 5 vezes na Bolívia, né? Mas quando eu deparei com a graça, irmão, foi um choque térmico terrível, né? Porque, irmão, teve noite que eu não conseguia dormir de tanta alegria quando esse entendimento chega. Por quê? Você não vai ser mais preso de homem, você não vai ser mandado por homem, né? Você não vai receber poder psicológico na sua mente, porque a maioria das pessoas que estão dentro desses lugares, irmão, estão lá com medo do diabo, com medo do pastor, né? Com medo de ir para o inferno. Mas a Bíblia, irmão,
ela te mostra direitinho, existem os originais da palavra, né, para você entender o que é o Evangelho de Cristo, para você não ficar nas garras das pessoas, porque a maioria das pessoas que estão nesses lugares, elas estão presas, né, estão agarradas lá, porque não tem um entendimento. E os convites que a gente faz para as pessoas, que as pessoas vêm para aprender. Se você quiser ficar aqui, você está salvo, e se você não quiser ficar, você está salvo do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz em Efésios 2,8, fala assim, pela graça sois salvos, não é dom de vós, é dom gratuito de Deus. Né? A salvação ela foi dada após a morte de cruz de Cristo, né? Para todos os filhos. Só que alguns bonitos usam dessa meia fé aí para enganar os pobres dos nossos irmãos, né? Aprisionar. Mas graças a Deus, irmão, quem recebeu a graça na mente não cai mais nessas armadilhas. Então, irmãos, eu creio que vai fazer mais de 6 anos, né, que a gente está aí pregando o Evangelho da Graça. Não quero sair nunca mais, né, para lugar nenhum. Tive um entendimento do Evangelho da Graça, para mim é maravilhoso, né? Estava até brincando aqui com o irmão que é maravilhoso você estar junto com os irmãos, a gente faz a confraternização, bate aquele papo, né, irmão Leomar? Conversa e aprende, né? Aqui a gente aprende, irmão, aqui não tem conversa fiada não, aqui é Bíblia. Se você vem aqui, você pode fazer as perguntas, ninguém vai falar que isso aí é mistério, porque quantas vezes eu perguntava a alguns líderes, hein pastor, o que está escrito aqui? Não, irmão, isso aí você não pode saber não, isso é mistério de Deus. Mistério, irmão, se está escrito aqui, você não pode saber. Você tem que saber sim, irmão, você tem que conhecer a verdade para você entender o que você vai falar com as pessoas e que você está entendendo. Então, irmão, foi muito maravilhoso, né? Eu vou resumir aqui, para a gente não tomar muito tempo, eu quero ouvir o Evangelho de Cristo, por isso que eu estou aqui. Eu sei que deu choque em muitas pessoas, né? Até hoje muitas pessoas não entendem, não entenderam ainda, né? E muitas pessoas não vão entender, irmão. Vai bater na porta, vai ser pertinho, né? E não vai conseguir entender, porque o entendimento é na mente, a libertação é na mente. Eu não preciso pagar o preço. Por que eu não preciso pagar o preço? Porque o preço já foi pago. Colossenses 2:14. Por que eu não preciso ser batizado nas águas, Laudelino? Porque já fui batizado na cruz após a morte de Cristo, né? Por que eu não preciso dar dízimo? Porque dízimo nunca foi dinheiro, dízimo sempre foi alimento. Existe uma contribuição segundo o propósito do vosso coração. Se você tem desejo de dar R$1, você dá R$1. Se tem desejo de dar 1.000, é problema seu. Mas ninguém aqui é sacrificado para fazer isso e aquilo. A graça, irmão, ela te liberta das manobras, dos enganos de muitas pessoas que estão por aí, bilionário nas costas dos pobres irmãos que trabalham dia e noite, assalariado, para dar 10% para essa turma aí. Irmão, que Deus abençoe cada um de vocês aí, meu testemunho é isso aí, acabou. Amém. Amém. Testemunho maravilhoso aí do nosso irmão, né, Laudelino. E outro vídeo, né, vai ter outro irmão aí testemunhando do Evangelho da Graça de Deus. Eu também vou ter o meu, viu, inscrito? Eu também vou ter o meu testemunho. O meu testemunho é longo, viu? É longo porque Deus me deu até sonhos através desse testemunho. Sonhos, né, que eu acredito que foi o Criador que me deu. Então, a gente vai estar testemunhando, né, várias vezes aí, porque o Evangelho da Graça, irmão, é isso aí. Testemunho maravilhoso. O encontro dos irmãos da graça é assim, né? É paz, alegria, né? Justiça no Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Circuncisão. Um câncer na mente dos filhos. Quantos anos ficou aprisionado o povo no Egito? O irmão pode me falar comigo. 430 aproximadamente. Aproximadamente 430? Irmão Antônio, quantos anos o irmão ficou aprisionado no Egito por Faraó? Que lá nasceu o menino Moisés e começou-se a lei ali através de Moisés, né? Ali começou a circuncisão, começou tudo ali no nascimento de Moisés. Quantos anos, mais ou menos, vocês acham que o povo ficou escravizado no Egito através de Faraó? O irmão aqui falou 430. Os irmãos arriscam aí? Falar quantos anos ficou o povo aprisionado? 430? Uhum. Vamos ler se isso. Vamos ler se isso é verdade? Eu aprendi na escolinha dominicana. Aprendeu lá, mas
Mas lá às vezes você aprendia, mas né, às vezes não lia, né? Mas vamos entender mesmo. Êxodo 12, 40. Vamos confirmar. Êxodo capítulo 12, versículo 40. Os irmãos que achou e pode ler. Hoje o tema da mensagem: circuncisão, um câncer na mente dos filhos. Os irmãos vão entender hoje sobre circuncisão. Obrigado, irmã Bia aí, inscrito no canal. Obrigado vocês, irmão da Bahia, irmão de São Paulo, do Rio, Minas Gerais. Obrigado aos irmãos aí de estado brasileiro, por todo o Brasil aí. Amém, querido? Muito obrigado, inscrito aí no canal, que só aumenta graças ao nosso Criador. Quem achou pode ler, irmão. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. 430 anos, confirma Êxodo 12, 40. Vamos ver se o apóstolo Paulo confirma também? Isso aí? Vamos lá. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 17. Vamos conferir na Bíblia. Tudo tem que estar dentro da palavra, irmão. Tem que confirmar. Nós não podemos pregar mentira, porque o evangelho da graça de Deus, ele é verdadeiro, ele é genuíno, e aqui nós não passamos ninguém para trás. Tudo tem que ser verdade. Amém, querido? Vamos lá. Gálatas 3, versículo 17. Vamos confirmar. Quero dizer isso, a lei que veio 400 anos e 30 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Amém, querido? Então o apóstolo Paulo está confirmando os 430 anos também, viu, irmão? O apóstolo Paulo está confirmando, né, que a lei, né, ela vigorou ali. O povo, né, de Israel ficou preso no Egito durante 430 anos. E ali começa a circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão, irmão, ela era feito, né, no masculino, no homem masculino, né? E lá, naquele período, tinha que se circuncidar se quisesse participar da Páscoa. A Bíblia relata que se o homem lá, né, quisesse circuncidar, quisesse participar da Páscoa, ele tinha que circuncidar, mesmo adulto, né? Depois sim que o povo sai do Egito, que começa a jornada da lei em Israel, que as pessoas começam a circuncidar aos 8º dia de nascido. Nós vamos entrar nesse mérito aí. Então a circuncisão, vamos confirmar aí, irmão? Êxodo capítulo de número 12, versículo 44. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 44. Vamos confirmar isso aí? Quem achou pode ler. Porém, todo servo que... Quem achou pode ler. É muito baixo. Tem que ser a voz alta. A minha voz é muito baixa. Vamos lá. Os Êxodo. escravos comprados poderá comer da Páscoa depois de circuncidado. Tá vendo? Só podia comer da Páscoa se for o quê? Circuncidado, né? Então a circuncisão ela era feita, né, no homem masculino, né? Não tinha nada a ver com mulheres. Tinha que circuncidar se quisesse participar da Páscoa. Mas vamos confirmar isso aí. 48, versículo 48 do capítulo 12 de Êxodo. Porém, se alguém estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado todo macho, e então celebrará e será como um natural da terra. Tá vendo? Todo macho tinha que circuncidar se quisesse participar da Páscoa. Isso aqui era circuncisão. Agora nós vamos entrar aqui, irmãos. Nós vamos entrar aqui. Circuncisão, o tema da mensagem, um câncer na mente dos filhos. Vamos ver em Romanos 15:8 quem era o autor, né, do fundamento da circuncisão. Quem era o autor do fundamento da circuncisão? Quem era? Quem é que Paulo falou que era? Vamos entender isso? Romanos 15:8. Pois eu lhe digo, e
Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Olha só, Cristo era servo, em outras Bíblias, em outras traduções vai falar ministro. Ministro e servo seria a mesma coisa. Então Cristo era ministro da circuncisão. Irmãos, a circuncisão, no antigo Israel, a circuncisão tinha de ser realizado no 8º dia do nascimento. Tem um sentido de um sinal da aliança entre Deus e Abraão e seus descendentes, e de um rito de inserção no povo eleito. Tá vendo, irmão? E aqui lá na era de Jesus, né, por volta do ano 50, irmão, a ruptura por volta do ano 50, o judaísmo e o cristianismo tem protagonista. Quem eram os protagonistas daquela era? Paulo e Pedro, os protagonistas da circuncisão. Quando você vai para Gálatas, capítulo de número 2, você vai entender entre Pedro e Paulo discutindo sobre incircuncisão e circuncisão. Por quê? Paulo entendeu a circuncisão revelada do terceiro céu, né? Que Cristo revela para ele a circuncisão, a incircuncisão. E Paulo já entendia a circuncisão porque Paulo veio da circuncisão. Paulo também foi circuncidado. Vamos ler, irmão? Vamos ler capítulo de Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos ler o que aconteceu também com o apóstolo Paulo. Jesus, quando ele dá essa revelação para Paulo sente na sua mente o entendimento perfeito da ressurreição de Cristo, o entendimento perfeito dos benefícios que Cristo realizará naquela cruz, e continua sempre firme na sua mente que ele fazia parte da incircuncisão que era dado para ele no entendimento da cruz. Vamos ler aí? Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Tá vendo? Circuncidado ao 8º dia. Paulo foi circuncidado, irmão, ao 8º dia, né? Então isso aí é muito interessante. Mas será que Jesus também foi circuncidado? Por ele ser? Será que Jesus foi circuncidado? Vamos confirmar isso aí? Vamos confirmar. Lucas, capítulo de número 2, versículo 21. Nós estamos fazendo uma analogia aqui entre Paulo e Jesus, para nós entendermos mais na frente sobre a circuncisão, irmão. Vamos entender isso aqui. Vamos lá? Lucas 2, 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Jesus foi circuncidado também, sim ou não? Sim, Jesus também foi circuncidado. Por que Jesus foi circuncidado? Porque Jesus também estava no cumprimento da lei. Então, irmão, isso aqui é muito, mas muito importante você entender aqui, para você entender o que é a circuncisão. Porque aí fora no sistema religioso não tem esse ensinamento não, irmão. Você não vai exigir esse ensinamento. Eu tive 20 anos no sistema religioso, na teologia, né? E não sabia nem o que era circuncisão e incircuncisão. Tem muitos líderes religiosos aí, irmão, que não sabem o que é circuncisão e incircuncisão. Não sabe, por quê? Não conhece a graça. Você só passa a entender a circuncisão quando você conhece a graça. Porque as cartas de Paulo, ela expõe isso para você, né? Quer entender sobre a circuncisão. Agora nós vamos dar uma entrada aqui na palavra. O que o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo uma coisa muito interessante aqui, irmão. Nós vamos entender. Perdão, o apóstolo Paulo, ele diz para Tito, perdão, não é para Timóteo não. Tito, capítulo de número 1, versículo de número 10.
vamos entender o que aconteceu para Paulo estar falando isso para Tito, né? Vamos entender isso aí? Tito 1, versículo de número 10. Pois há muitos insubordinados que não passa de faladores e enganadores, especialmente os grupos da circuncisão. Nossa Deus, quando eu li isso aí, irmão Laudelino, irmão Juscelino, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei 20 anos na circuncisão, eu era pregador da circuncisão, e por ser pregador da circuncisão, você nunca vai ter sua mente ativada, porque a circuncisão não deixa você entender Cristo, não deixa você entender a graça, não deixa você reinar em vida, não deixa você ir passear com a sua esposa por esse Brasil afora, não deixa, porque te prende, porque a circuncisão, irmão, ela é um preceito da lei, criada ali por Moisés, né? Então, você pode observar que João 1,17 diz, a lei foi dada por Moisés, e a graça veio por quem? Por Jesus Cristo. Então, irmão, eu era pregador da circuncisão, não entendia Cristo, não entendia o meu Criador. Todos os irmãos aqui também não entendiam o Criador. Você só passa a entender o Criador quando você conhece o que é incircuncisão. Era o que Paulo pregava. Eu não entendia a incircuncisão. Eu era pregador da circuncisão sem saber o que era a circuncisão. Então, isso aí é muito importante você entender. Agora vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 1 e 2. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 1 e 2. Pode falar aí, irmão. Pode ler, você que tem uma voz aí. Gálatas 3, versículo 1 e 2. Quem achou pode ler. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para que obedecerdes a verdade, a vós perante os olhos de quem Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha assim, olha aí está uma circuncisão, irmão. Recebeste o Espírito pregação da lei ou pelas obras da fé? Então, irmão, a lei, ela não te traz para Cristo. Ela só te prende a homens corruptos, cruel, estelionatário da palavra. A lei, ela faz isso com você. Então, abençoados, nós não podemos, dar lugar, à lei, porque Cristo pôs o fim à lei. Romanos 10, 4. Cristo pôs o fim à lei. Se Ele pôs o fim à lei, nós não podemos ser pregador da circuncisão. Os pregadores da circuncisão, ele chama você para você batizar. Se você não batizar, você não vai ser salvo. Chama você para ser dizimista. Se você não for dizimista, você estaria roubando a Deus. Esses são os pregadores da circuncisão. Os pregadores da circuncisão dizem que você tem que fazer campanha de 7 dias. Se você não fazer, você não vai ser abençoado. Pois eu digo a você, inscrito no canal, e todos os irmãos, vocês são abençoados desde antes da fundação do mundo. Quando pode aplaudir a Cristo aqui nessa tarde? Vocês já são abençoados de toda sorte de bênção. Então, irmãos, nós não podemos dar ouvido a pregador da circuncisão. Ele vai fazer que você faça sacrifício, subir o monte, descer o vale, jejum, campanha, dízimo, batismo nas águas. Irmão, é tanto sacrifício que te prende você. Você não é satisfatório da sua mente dar uma passeada com o seu esposo, com o seu cônjuge, com a sua companheira. Por quê? Porque você fica preso a homens corruptos, de entendimento. A teologia sistemática só nos prendeu, só nos prende. Mas hoje nós somos libertos, porque conhecemos a graça de Deus. Como o irmão testemunhou aqui, nunca mais voltaremos a ser ovelha lá do sistema religioso. Por quê? Porque só prega a circuncisão. Hoje Cristo nos libertou com toda a sorte de bênção. Gálatas 5:1. Quem vos ensinou, Gálatas? Lê de novo aí, irmão. Gálatas 3. Quem vos
fascinou? Quem vos fascinou, Gálatas? Quem está querendo tirar vocês da liberdade em Cristo? Quem está querendo tirar vocês da liberdade que Cristo deu na cruz? Quem? Quem são esse pessoal? Nós sabemos quem é esse pessoal, né, irmão? Nós vamos entender agora quem era. Pode ler de novo, irmão. Gálatas 3, 1, 2, 1, 2. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para obedecer-se à verdade? A vós perante os olhos de Cristo, que já foi representado como crucificado. Olha, Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? olha só. Pode falar, irmão. É que você leu aí agora, é Tito o quê que fala? Tito 1,10. Paulo manda tomar cuidado com os pregadores da circuncisão. Então, irmão, nós temos que ter cuidado com esses pregadores. E os Gálatas estavam sendo fascinados por alguém. Quem é que estava fascinando esses Gálatas, irmão? Será quem? Os irmãos chutam aí? Eu acho que era Pedro. Era Pedro, Tiago, João, que tal? Mas ele não era apóstolos, hein? Ele não era apóstolo. Apóstolo da circuncisão. Da circuncisão. É por isso que é bom estar do lado dele aqui, ó. Aqui escrito no canal, ministro do Evangelho da Graça aqui. É por isso que você está aprendendo, nós estamos aprendendo. Então, Paulo era ministro de quem, irmão? Da incircuncisão, da revelação da graça. E Pedro, Tiago e João, que estava tentando tirar os Gálatas da presença, da liberdade que eles tinham em Cristo. Mas você tem certeza disso, irmão? Tem certeza, porque a palavra vai nos confirmar. Vamos lá para Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículos 7 e 8. Vamos entender isso aí? Vamos entender. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão lhe estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim para eficácia para com os gentios. Olha só, tá vendo, irmão? Então Pedro era ministro da circuncisão e Paulo ministro da incircuncisão. Da maneira que Deus operou em Paulo, também operava em quê? Em Paulo, no ministério de Paulo. Só que é o seguinte, Pedro ensinava o quê? O que Pedro ensinava os irmãos? Hein? O quê? Pedro ensinava batismo nas águas. Pode falar, irmão. Uma Páscoa. Comer Páscoa. Mas Pedro estava errado? Não. Quero falar aqui para os inscritos do canal, nós não estamos falando mal de Pedro aqui não, viu, irmão? Pedro estava cumprindo o seu papel, ele só entendia da circuncisão. Ele não foi levado ao terceiro céu. Quem foi levado ao terceiro céu foi o apóstolo Paulo. Ele era Saulo, esteve em encontro com Cristo no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos, versículo 15, né? Paulo era chamado de Saulo e Paulo teve aquele encontro glorioso, né? E depois daquele encontro glorioso, Paulo ainda continuava fazendo as obras meritórias da lei, até mesmo a circuncisão, né? Paulo raspava a cabeça, fazia voto. Quando chega no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, versículo 17, Paulo estava orando no templo, Paulo foi arrebatado, né? Ele ficou em êxtase, foi ali que começa a graça de Deus, quando Paulo é levado ao céu. No capítulo 2 Coríntios, capítulo 12, vai contar toda a verdade do arrebatamento de Paulo. Então, abençoados, Paulo, quando confronta ali com Pedro, ele fala assim: Pedro, você é pregador da circuncisão, conhece toda a lei, mas uma coisa eu vou te dizer, Pedro, não é normal, não é do interesse do nosso Criador que você traz, né, a circuncisão, traz a lei e está querendo infiltrar na mente dos gentios, porque o gentio não era pecador diante da lei, tá também no texto, capítulo 2 de Gálatas.
O gentil não era pecadores, Pedro, diante da lei. Então os gentios não vão batizar, Pedro. Os gentios, Pedro, não vão comer Páscoa, Pedro. Os gentios, Pedro, não vão subir no monte. Os gentios não vão fazer campanha. Os gentios não tem nada a ver com a lei, Pedro. Você está querendo transgredir o evangelho da graça de Deus. Você está querendo transtornar o evangelho da graça de Deus, Pedro. Então, vai lá, Pedro, pregar para os seus patrióticas da circuncisão e deixa eu aqui pregando o gentil. A revelação da graça chegou até mim. A verdade está comigo, Pedro. Você não pode transgredir o evangelho da graça de Deus. Então, abençoados, a graça de Deus, quando ela chega na mente dos eleitos, dos chamados, porque, irmão, a graça de Deus não é para qualquer um não, tá? A graça de Deus, nem todos conhecerão a graça, porque nem todos vão conhecer a graça, nem todos vão entender a graça, e nem todos vão fazer a vontade do Espírito de Deus, porque conhecer a graça é você andar no Espírito, irmão. Conhecer a graça é você andar no Espírito. Gálatas 5, versículo 16. Andar no Espírito. O que é andar no Espírito? A ressurreição de Cristo. Ele se tornou o que é Espírito. Ele se tornou Espírito. Ele não é cordeiro, ele não é leão da tribo de Judá, ele não é o filho de Davi, ele não é nada disso mais, irmão. Ele é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, nós reinamos em vida e em perfeita vitória. Romanos 8, versículo 2 diz lá que o Espírito da lei e da vida nos livrou, da condenação e da morte. Nos livrou. Se nos livrou, não tem condenação, não tem mais morte. Eu estou falando do Espírito. A carne desce o pó e o Espírito segue a Deus. Essa é a mensagem da circuncisão, irmão. A circuncisão prende você no sistema, a lei prende você no sistema, as obras prendem você no sistema, mas a graça, ela liberta você na mente e você se achega até a Cristo. Irmãos, vamos ler agora Filipenses capítulo de número 3. O negócio é Bíblia, tudo que eu estou falando é Bíblia, viu, irmão? Tudo que eu estou falando é Bíblia. Filipenses 3, versículo de número 2 e 3. Vamos lá, quem acha? Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão. O que é falsa circuncisão, viu, irmão? Hein? Cuidado com a falsa circuncisão. Sabe por que Paulo falou isso? Lê o 3 agora. Pois nós, e quem somos a circuncisão? Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança em alguma na carne. Olha só, a falsa circuncisão é o que, irmão? A carne. Aquele homem bonitinho, aquele homem engravatadinho, palitosado, aquele homem que traz você uma imagem boa, mas é pregador da circuncisão. Cuidado, viu, irmão? Cuidado com os pregadores da circuncisão. Paulo alerta Tito, olha, ser cuidado com os pregadores da circuncisão. Por quê? Porque eles vêm com aparência, de pessoas, de boa índole, mas eles são estelionatário espiritual. Eles tiram do seu entendimento, eles tiram da sua mente, e querem transportar vocês para a lei de Moisés, que Cristo já deu fim. Romanos 10, 4. Então, irmão, vamos ficar muito ligados nisso aí, para entender sobre isso aí. Agora vamos lá, irmão. Nós já estamos terminando, que a mensagem aqui ela é curta. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 16 ao 21. Os irmãos que achou, pode ler aí. Gálatas, esse título, irmão, essa mensagem ela é muito longa. E hoje nós estamos dando uma pincelada. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Também Cristo, em Jesus Cristo, para sermos justificados
pela fé de Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo é ministro do pecado? De maneira nenhuma. Olha só, irmão. Se você prega a circuncisão, você faz de que Cristo ministro do pecado. Isso é muito importante você entender isso, abençoado. Ele diz, né? Porventura Cristo é ministro do pecado? Pois é. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se nós trazemos a mensagem da circuncisão, irmão, nós eliminamos a cruz de Cristo. Nossa. Nós trazemos a imagem terrível, né, do Jesus da carne, que é um mistério da piedade. Quando eu entendi isso, irmão Aldelino, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim, olha Timóteo, eu vou te revelar algo aqui, ó, que Cristo é o mistério da piedade. Mas por que ele falou isso? Quando eu li e entendi, eu falei, então o mistério da piedade é isso? Vamos ler, irmãos. 1 Timóteo 3,16. Vamos ver o que é o ministério da piedade? O que o apóstolo está querendo dizer a Timóteo? 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto que pelos anjos pregando entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Ô glória, o mistério da piedade, leia na João Ferreira de Almeida. É sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Oh, aleluia, glória a Deus. Então o ministério da piedade foi o que Cristo se manifestou em carne. Eles falam que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Não, Deus só se manifestou em carne. Quem está falando? O apóstolo da revelação. Então a carne de Jesus era o Filho. Deus se manifestou. É simples demais de entender o Evangelho da Graça, irmão. Os pregadores da circuncisão que deixam a mente como um câncer, como diz a mensagem. Circuncisão, um câncer na mente dos filhos. Tem muitos filhos por aí que estão com câncer na mente. Que câncer é esse? A circuncisão. Não tem a circuncisão. Não tem a revelação da graça. Não pode entender a graça, porque não foi chamado ainda, não é eleito, Cristo não buscou, mas Cristo, o propósito de Cristo é o quê? Salvar os filhos da circuncisão, tirar o câncer dos filhos e trazer para a graça gloriosa do nosso Criador. Vamos ler mais um texto aqui, irmão? Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo de número 11, nós já estamos terminando, viu, irmãos? 2 Coríntios 11, 2. Vamos lá. O zelo que eu tenho por vocês é o zelo que vem de Deus. E eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Olha, que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda. Paulo querendo apresentar um quê? Um marido. A saber quem é, irmão? Cristo. Lá no capítulo 25 de Mateus, Jesus era o quê? O noivo. As virgens prudentes, esperando o quê? O noivo. Mas depois da ressurreição é o quê? Marido. Querendo lhe apresentar uma virgem pura a saber quem? Marido, Cristo. Então, irmão, a incircuncisão traz uma libertação na nossa mente. Para entender, para combater a circuncisão, era o que Paulo fazia. Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, ele subiu ao céu, né, ao paraíso, porque o único que subiu ao paraíso foi Paulo, irmão, foi Paulo, nenhum homem mais. Então Cristo revelou toda a graça a ele, para entender os benefícios, a ressurreição de Cristo, para poder o quê? Desfrutar. E hoje todos que estamos aqui, nós desfrutamos e reinamos em vida e em perfeita vitória. Amém, abençoado? Essa é a vontade do nosso Criador. Nós vamos ler aqui, irmão,
Só mais um versículo aqui. Só mais um versículo aqui bem interessante aqui. Os irmãos entender completo mesmo a circuncisão. Vamos lá. Vamos lá o que Paulo falou. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo de número 5. Versículo 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou deixar os irmãos ler para vocês entenderem o que o apóstolo Paulo falou. Ouço bem, que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Ó, presta atenção, irmão. Se deixar circuncidar, vamos botar isso para hoje. Lá era a circuncisão feita no pênis, né, no prepúcio. Paulo falou, se deixar circuncidar, de Cristo não valeu nada. Aqui é o seguinte, se vocês deixar as pessoas pregar a lei para vocês, Cristo não valeu de nada. É isso que Paulo está querendo dizer. Continue, irmão, versículo 3. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar e está obrigado a cumprir toda a lei. 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separados-se de Cristo, caíram da graça. Olha, ô irmão, que estudo lindo, que estudo maravilhoso. Só não entende isso aqui quem não gosta de Bíblia. Quem gosta de Bíblia, sai do sistema, sai da circuncisão, sai da lei e começa a reinar em vida, em perfeita vitória, reinar com Cristo. Isso é maravilhoso. Versículo número 5, irmão. Agora, olha só o que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 5. Vai, ó. Pois é, mediante o Espírito que nos aguardamos pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Olha, irmão, se a circuncisão não tem valor nenhum, para que ouvir a circuncisão, né, irmão? Então, a lei. Verdade. Para quê? Hein? A circuncisão também não tem mais valor que era que ela era. Hoje não, é só a fé em quê? Em Cristo. Esse é o verdadeiro valor. Jesus falou assim, quando Jesus transforma os 10 mandamentos em 2, Mateus 22, 37 a 39, está escrito lá que Deus fez dos 10, 2. Qual é o primeiro? Amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua força, todo o teu pensamento, né? E o segundo, irmão? E o próximo como a ti mesmo. Então Deus quebra toda a lei dos 10 mandamentos e faz 2. Criador, hein? E o segundo? Está aqui, amar o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Quantos podem aplaudir, dar uma palma para Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Deus, Pai querido, obrigado nessa tarde, meu Deus, por estar na tua presença gloriosa. O teu Espírito habitando o meu espírito e eu reinando em vida em perfeito entendimento na minha mente. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai, daquele pregador da lei. Tenha misericórdia, que ele conheça, entenda, né, a graça revelada ao terceiro céu, ao teu filho Paulo, que já partiu, que está na eternidade contigo, mas aqui deixou um legado, que é pregar esse evangelho da graça revelada a ele. Muito obrigado nessa tarde, e pode só dizer amém, 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 querido. Amém.